Oi, preciosa, tudo bom? Prazer, eu sou a Raila, seja muito bem-vinda ao meu espaço. Bora conversar hoje sobre o meu amor por devocional? Eu tava lendo um texto essa semana que eu quero compartilhar com você, se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Ele é em 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 5. Vai falar sobre Elias, vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Você deve se lembrar de Elias por conta dos profetas de Baal e aquela disputa que eles fizeram de deixar 2 altares ali com sacrifício e sem fogo, sem brasa, sem nada. Os deuses, de cada um precisava ali incendiar aquele lugar. Os profetas de Baal pediram e não veio fogo. Mas quando Elias orou a Deus, Deus derramou fogo sobre aquele sacrifício e depois todos os profetas de Baal foram mortos. É uma das partes assim mais fortes da Bíblia, uma história muito conhecida. Acontece que pouco depois disso vem esse capítulo que a gente tá lendo. Então Jezabel quer matar Elias. Mas veja, não tem nada de diferente na história a primeiro momento. Jezabel já queria matar Elias antes. Não é uma informação nova. Ele já sabia desse pedido de morte, desse pedido pela cabeça dele. Mas quem mudou aqui foi Elias. A posição que ele tinha diante da situação mudou. Ele então decidiu fugir com medo. E veja que mais interessante ainda, que curioso. Ele saiu para não ser morto pela Jezabel para chegar no deserto e pedir para que ele morresse para Deus. Ele chega sozinho à conclusão de que não vale mais a pena e parece aí que não dá para tirar essa ideia da cabeça dele. Se a gente continuar lendo aqui então, o finzinho do versículo 5 até o versículo 8, a gente tem: de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E o que a gente podia ver aqui, Elias, ele estava fora do caminho que Deus tinha mandado para ele. Deus não mandou ele para o deserto em nenhum momento. Mas mesmo assim, Deus deu para ele descanso, fortalecimento, comida, bebida e proteção naquele lugar. Ou seja, novamente, o caráter de Deus não mudou. O caráter de pai amoroso, de cuidadoso, ele ainda está lá. Quem mudou ainda é Elias somente. Seguimos então para o versículo 9, que diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Depois de ter se isolado socialmente, então deixou o servo dele numa cidade e foi andar pelo deserto. Ele se isola de uma forma mais bruta agora, mais extrema, Ele entra dentro de uma caverna. E esse isolamento externo, essa atitude externa dele, reflete a bagunça que tá dentro agora do coração dele, cheio de dúvidas, de medo, da angústia de ser morto pela Jezabel. Então, ele faz algo que a gente sempre vê no nosso dia a dia também. Perceba que, por exemplo, o seu quarto, ele tá sempre bagunçado quando os seus pensamentos estão uma bagunça. E quando a gente quer organizar alguma coisa dos nossos pensamentos, a gente tende a fazer uma limpeza aí pela casa. É mais ou menos isso que acontece aqui também. Seguindo aí o versículo 9 e o versículo 10, a gente tem: e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar.
Nessa parte aqui, Elias começa a se colocar como uma vítima da situação, né? Ele expõe fatos que estão acontecendo, mas Deus não pergunta quais são os fatos da história. Deus pergunta o que você está fazendo aqui, Elias. É sobre a posição dele e não das coisas. Elias podia ter respondido: Deus, eu tô com medo, Deus, eu tô cansado, eu tô confuso. Mas não, ele responde querendo iluminar o pecado dos outros. Você não tá vendo que eles estão idolatrando, que eles estão tentando me matar? Eu sou o único que continua aqui vivo. Ele quer expor o pecado dos outros, mas ele não quer expor ele. Ele não quer abrir o coração para esse pai amoroso, nessa conversa com Deus e falar: Deus, eu tô com medo, eu tô confuso, eu não sei o que fazer, e se essa mulher me matar mesmo? Ele não faz isso, ele quer só jogar pro outro. Ele para de conversar com Deus como um pai amoroso. Versículo 11 ao versículo 14. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Para que a situação de Elias fosse mudada, ele precisava tomar a iniciativa, tomar a decisão de vir para fora da caverna. Deus não queria conversar com ele ali naquele quarto escuro onde ele estava se enfiando. Ele precisava dar um passo a mais, um passo mais perto de Deus, para que essa conversa acontecesse. E Deus não ia obrigar ele: vem aqui, você vai sair à força. Não, Deus disse: saia da caverna. E aí foi uma escolha dele se colocar para fora. Quando Elias sai para fora da caverna, a gente vê um vento forte, um terremoto, um fogo. E Deus não tá em nenhuma dessas situações. Deus é uma brisa suave. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está passando por situações difíceis na nossa vida, situações complicadas, a gente acha que só se Deus virar o mundo de ponta cabeça é que as coisas vão se resolver. Mas, na verdade, muitas vezes, a voz de Deus é aquela brisa suave, é aquele sussurro, é aquela vozinha calma que a gente está deixando de escutar, procurando alguma coisa extraordinária para acontecer. Elias não precisava de uma tempestade ou de um furacão para que as coisas se resolvessem. Ele só precisava apresentar a angústia dele, os medos dele para Deus, e aí sim as coisas se resolveriam. E aí a gente vê que Deus pergunta de novo para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde com exatamente as mesmas palavras de antes, ou seja, ele ainda assim não quis abrir o seu coração. Deus estava lá apresentando a cura para ele, mas ele não queria abrir a ferida. E é muitas vezes o que acontece com a gente também. Deus está lá disposto, Deus está chamando, Deus está mostrando, e a gente ainda prefere ficar com a nossa dor, com a nossa culpa, porque a gente não quer abrir mão daquilo. A gente se acha um super-herói que vai resolver as coisas sem ele. E por fim a gente tem 1 Reis 19, do 15 ao 18. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matou todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias não queria abrir a sua ferida, então ele queria que fosse daquele jeito, ele queria desistir de qualquer jeito. Deus então, como um Deus respeitoso, um Deus amoroso, aceitou a decisão dele, respeitou essa decisão e passou então uma direção para ele: você faça isso, isso e isso antes de passar o seu bastão ministerial.
Talvez você esteja na mesma situação de Elias. Você está passando por um grande problema e começou a fugir de Deus, mas essas angústias dentro do seu peito estão querendo te derrubar, estão querendo te destruir. Você não sabe mais o que faz e o seu único pensamento, a sua única visão é de desistir daquilo para que essa dor passe. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O mesmo Deus que trouxe a provisão para Elias no deserto é o mesmo Deus que tem te mantido em pé. É o mesmo Deus que tem te mantido a provisão a cada dia. Por mais que você não perceba, por mais que esteja difícil, Deus está aí junto com você. Porque Ele não te larga, Ele não te deixa, Ele não muda, independente da situação em que você esteja. Deus faz tudo isso, Ele te fortalece, Ele te fortifica, para que você então tenha forças para lutar contra essas ansiedades, essas angústias, esse medo, tudo que vem no seu pensamento, contrário à sua vida, contrário à sua prosperidade, contrário aos planos que Deus tem na sua vida. Deus, Ele é um pai amoroso e Ele sabe o que Ele planejou para você. Não importa para quão longe você correu, não importa em qual caverna você entrou, qual a profundidade dela, mas o que Deus fala é só uma coisa: pisa para fora. E quando você pisa para fora, Deus te fortalece, Deus te fortifica. Deus vem como a brisa suave que te acalma e passa a palavra dele na sua vida. Então, mulher, entregue essas angústias para Deus, se arrependa dos seus pecados, se derrame na presença dele e deixa Deus curar tudo que tá aí dentro. Espero que você tenha gostado desse devocional, que ele tenha falado com você. E se fez sentido, deixe seu comentário aqui. Não esquece de colocar um gostei para chegar em mais pessoas. Se inscreve para receber quando tiver vídeo novo. Tem devocional aqui toda semana. Compartilha com uma amiga que precisa ouvir dessa palavra também. Um beijo, minha linda. Te vejo no próximo vídeo. E não esquece de falar com Deus, se alimentar direito e dormir bem.